Então, Romanos capítulo 1, versículo 15 ao 23 diz assim: E assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Amém. Até aqui. Podem se assentar todos. Se nós desejamos evangelizar, se nós desejamos anunciar o Evangelho, nós precisamos primeiramente conhecer este Evangelho, nós precisamos primeiramente crer neste Evangelho, nós precisamos entender o Evangelho, porque como nós vamos falar de algo que nós não entendemos? Como nós vamos falar de algo que não conhecemos? Ou que mesmo que tenhamos algum conhecimento ou entendimento, não cremos? Então nós falamos aquilo que cremos, e como diz aquela palavra, cri, por isso falei. Isso está num salmo, e o apóstolo Paulo cita em uma das suas cartas esse princípio: cri, por isso falei. Então aquele que crê, fala, aquele que crê, anuncia. Um sinal de que nós cremos é que nós falamos. Um sinal de que nós de fato cremos no Evangelho é que nós anunciamos esse Evangelho. Se eu não anuncio o Evangelho, isso pode ser um sinal de incredulidade do meu coração. Porque o princípio é cri, por isso falei. O apóstolo Paulo aqui, ele estava pronto, olha só, é assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Paulo estava pronto, Paulo estava sempre pronto para anunciar o Evangelho, em qualquer situação. Eu estava lendo com a Marina, nessa semana, agora que passou, em Atos dos Apóstolos, quando eles estavam presos, lá na cidade de Filipos, onde foram açoitados, estavam lá pregando o Evangelho, expulsaram um demônio de uma moça, e era uma moça que era adivinha, tinha um espírito de adivinhação. No momento que o espírito foi expulso, ela parou de adivinhar e não dava mais lucro para os seus senhores. E aí eles mandaram Paulo e Silas serem açoitados e foram presos. Só que Paulo e Silas estavam pregando o Evangelho enquanto estavam soltos. Quando foram para a prisão, lá eles anunciaram o Evangelho também. Eles estavam lá orando a Deus, louvando o Senhor, veio um terremoto, abala aquelas estruturas, as cadeias de todos são soltas, e os presos, em vez de darem no pé, aproveitar a ocasião, estava tudo aberto aí, fugirem, não, foram lá para a cela onde Paulo e Silas estavam. E o que foram fazer lá? Foram ouvir o Evangelho. Estavam lá presos, mas estavam lá anunciando o Evangelho. Aí chega lá o carcereiro, estava a ponto de se matar quando viu que estava as celas tudo abertas, os presos não estavam mais, porque Paulo e Silas estavam na última cela, mais interior. Então as primeiras estavam vazias.
Quando ele ouviu as primeiras vazias, já pegou a espada, já ia querer se matar. O que vão fazer de mim? Deixei isso, né? Vão me culpar pelos presos terem saído, fugido. E aí Paulo e Silas lá do fundo, lá, não faça nada para ti. Todos nós estamos aqui. E aí, o carcereiro imediatamente, né? Ele faz a pergunta: o que eu posso fazer para ser salvo? Por que ele faz essa pergunta? Porque Paulo e Silas já tinham anunciado o Evangelho. Ele já sabia que aqueles dois homens estavam anunciando o Evangelho. Senão não faz sentido nenhum aquela pergunta. Não foi naquele momento ali que Paulo falou rapidinho do Evangelho. Não. Naquele momento ele só disse: não te faças nenhum mal. Mas agora, se aquele homem perguntou o que eu posso fazer para ser salvo, quer dizer que Paulo e Silas já tinham anunciado o Evangelho antes. Estavam lá sendo presos lá e falando de Jesus naquele homem. Provavelmente o carcereiro naquele momento não estava dando de ombros, mas quando viu aquele terremoto, todo aquele sinal, os presos tudo solto indo lá, e ainda a vida dele sendo salva, né? Aquilo tocou o coração dele. Deus operou naquele momento ali. Paulo anunciou o Evangelho para ele: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Por que a casa dele também ia ser salva? Porque a casa dele também ia ouvir o Evangelho, que foi o que aconteceu naquela noite. Paulo foi lá, anunciou o Evangelho, tanto para ele como também para a casa dele, e todos creram. E uma vez que todos creram, todos foram batizados também. Então não tinha ocasião, não tinha situação difícil para anunciar o Evangelho. Podia estar sendo perseguido, podia estar preso, podia em qualquer situação estar anunciando o Evangelho. Vamos, se me matarem, eu vou anunciar o Evangelho até a morte. E se eu for preso, e se me açoitaram, e se me baterem, e se me apedrejarem? Paulo passou por tudo isso, mas continuava anunciando o Evangelho, E ele estava pronto para anunciar o Evangelho em Roma, que era muito distante. E eu quero pedir para os meus irmãos: vocês estão prontos para anunciar o Evangelho? Vocês estão prontos para anunciar o Evangelho para os seus familiares? Estão prontos para anunciar o Evangelho para os seus vizinhos? Estão prontos para anunciar o Evangelho para os seus colegas de trabalho? Estão prontos para anunciar o Evangelho para os seus amigos? Estão prontos para anunciar o Evangelho para desconhecidos? Estão prontos para anunciar o Evangelho fora da tua cidade? Em outros locais? Tem desejo de anunciar o Evangelho em outros locais que não seja a tua própria cidade? Porque o ide do Senhor é para todos nós. O ide, quando ele diz assim, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa palavra não era só para os apóstolos, essa palavra era para cada um de nós. Ide, fazei discípulos da tua cidade somente. É isso que está escrito lá? Ou está escrito de todas as nações? De todas as nações. Ou aquela outra palavra lá em Marcos, que eu disse que foi de Mateus agora. E lá de Marcos, quando diz assim, ide por todo o mundo, anunciar o Evangelho a toda a criatura. Aquele ide ali, é só para os apóstolos ou é para nós também? É para nós também. Então, onde é que é para ir? É ide por toda a sua cidade, ide por toda a sua rua, ide por todo o seu bairro, ou ide por todo mundo? Ide por todo mundo. Mas, daqui a pouco, mas eu não tenho interesse de ir por todo mundo. E daqui a pouco eu não tenho nem interesse de ir na minha cidade, e nem no meu bairro, e nem na minha rua. E aí como é que fica? Se o id nós devemos ter o desejo, né, revestidos com o Espírito Santo, revestidos de poder, né, porque justamente para isso nós precisamos desejar o batismo com o Espírito Santo, porque Jesus disse assim, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ou seja, para cumprir o ide, nós precisamos ser batizados no Espírito Santo. Para cumprir o ide, nós precisamos ser revestidos de poder, o poder do Espírito Santo, para então poder anunciar com ousadia, porque se não formos capacitados pelo Espírito Santo, que ousadia teremos? Nós não teremos ousadia nem de anunciar o Evangelho para o nosso vizinho,
Que dirá ir até os confins da terra, que dirá ter o desejo de ir até o fim do mundo para anunciar o Evangelho a toda criatura. Os irmãos desejam que Jesus volte logo. Os irmãos amam a vinda do Senhor. Eu já preguei sobre isso, em 2 Timóteo, no capítulo 4, diz que tem uma coroa reservada para aqueles que amam a sua aparição, a sua manifestação, quando o Senhor Jesus aparecer nos céus, vindo em poder e glória. Aqueles que amam essa aparição, tem uma coroa preparada para estes. Se nós desejamos essa coroa, nós precisamos amar então essa aparição, amar a vinda do Senhor. Mas agora, o que nós podemos fazer para apressar essa vinda? Jesus disse que em Mateus 24, olha só, Mateus capítulo 24, versículo 14: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Ou seja, só então é que Jesus vai voltar. Então virá o fim, quando esse evangelho do reino for pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então, se nós temos o desejo de que Jesus volte, nós precisamos nos empenhar com essa missão, com esse ide que o Senhor disse: ide por todo mundo, ide fazer discípulos de todas as nações. O evangelho vai precisar ser pregado em todo mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim, então Jesus vai voltar. Se nós amamos a vinda do Senhor e queremos apressar essa vinda, precisamos fazer o quê? Anunciar o evangelho e nos envolvermos com essa obra de evangelização do mundo todo. Não apenas da nossa rua, do nosso bairro, da nossa cidade, mas do mundo todo. É lógico, mas começa por onde? Não tem como eu querer evangelizar o mundo, eu querer ir para um outro país e anunciar o evangelho, se eu não começar na minha própria cidade. Porque de fato, como é que foi que os próprios apóstolos começaram? Quando eles foram batizados do Espírito Santo, eles já foram imediatamente naquele momento que foram batizados, já para se dividiram já em várias nações e começaram a evangelizar? Não, eles começaram na própria cidade. Eles estavam lá todos reunidos em Jerusalém e começaram a evangelizar Jerusalém. Posteriormente, eles começaram a evangelizar também a Judéia e Samaria. E posteriormente foram indo para outras nações, para poder cumprir o ide de o evangelho ser anunciado até os confins da terra, como é o objetivo de sermos batizados com o Espírito Santo, para anunciarmos na nossa cidade, ao princípio, na nossa cidade, depois numa região maior que a nossa cidade, e posteriormente até o mundo inteiro. E aí a pergunta que nós precisamos fazer é o seguinte: tem muita gente que pensa, será que eu devo ir para uma nação? Será que eu devo ir evangelizar em tal país ou naquele outro país? E na realidade a pergunta que nós devemos fazer não é se eu devo ir para tal. A pergunta, na verdade, que nós devemos fazer é se o propósito de Deus é que nós fiquemos. Não é a pergunta se eu devo ir, é a pergunta: Senhor, o teu propósito para a minha vida de fato é ficar? Porque o ide, a ordem do ide já foi dada, mas pode ser que para algumas pessoas o propósito de Deus seja ficar no local. Mas aí nós precisamos discernir, não é a questão de se eu devo ou não ir, é se eu devo ou não ficar. Eu devo ficar na minha cidade ou eu devo ir em missões para outro país, para outro estado, para outra região? Essa é a pergunta que nós deveríamos fazer. Então, meus irmãos, eu desejo de saber que todos nós possamos, crescer nesse amor pelas almas, e venhamos a não estar preocupados conosco apenas, em um contexto limitado, mas que nós venhamos, a desejar e fazer tudo que estiver ao nosso alcance, e não conforme as nossas próprias forças, mas conforme a força que o Senhor nos dá, de levar esse evangelho
As nações. Porque quando os apóstolos foram batizados no Espírito Santo, eles começaram numa cidade. E o Evangelho, depois, naquele período, começou a se alastrar. Daqui a pouco já estava nações e nações sendo alcançadas. Mas começou numa cidade. Os discípulos, quantos eram? O número de 12. E ainda um traiu, ficou 11. E é semelhante a esse é o número de membros que nós temos aqui. Então, o que impede de nós podermos fazer uma obra tremenda nas mãos do Senhor, usados como vasos na mão do Senhor? O que impede? Nós precisamos simplesmente o quê? Sermos revestidos com o poder do Espírito Santo. É isso que nós precisamos. Se nós tentarmos fazer essa obra na força do nosso braço, é óbvio que nós não vamos conseguir. É óbvio que nós vamos desfalecer. É óbvio que nós não teremos resultado nenhum. Mas na medida em que nós formos capacitados pelo Espírito Santo e nós clamarmos por esta capacitação, por esse revestimento de poder, aí nós vamos conseguir. Aí os nossos desejos, nossos anseios vão mudar. Aí vai vir uma nova coragem, uma nova ousadia, nos levando avante. Assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho. A vós que estáis em Roma. Que nós venhamos a estar prontos para anunciar o Evangelho. A qualquer um. Que venhamos a estar prontos para anunciar o Evangelho. Dentro da nossa casa. Para os nossos familiares. Para os nossos amigos. Para o nosso vizinho. Na nossa rua. No nosso bairro. Na nossa cidade. E cada vez aumentando mais. Na nossa região, que vemos daqui a pouco estar indo para a cidade vizinha. Porque tem uma vou anunciar. Estava lá, transitei, passei, parei no posto de gasolina lá, falei de Jesus para o frentista do posto lá da outra cidade. E Deus tocou no coração dele. Agora eu vou começar a fazer uma visita lá na casa dele. Estava lá, passei em outro lugar agora. Fui lá no mercado, em outro lugar, estava viajando e tal. Falei de Jesus lá. Eles percebi que Deus tocou no coração deles. Vamos lá, vamos fazer uma missão lá. Vamos ganhar aquela família lá. E cada vez ia aumentando mais. E daqui a pouco Deus vai e nos chama para um local específico, daqui a pouco até em outro lugar distante, seja dentro do nosso país ou seja até mesmo fora. Mas Deus vai nos capacitando e nesse meio tempo Deus vai dando crescimento. Aí ele diz assim, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Ele estava pronto para anunciar o Evangelho em Roma. Ele diz assim, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. E muitas vezes nós não estamos anunciando o Evangelho porque estamos nos envergonhando. Chega ali a pessoa, precisava falar de Jesus para essa pessoa. Mas aí começa o coração a bater mais forte, começa a vir aquela... E a palavra não vem, a garganta fecha e o que é? Por que isso acontece? E às vezes daí passou a oportunidade e tu não falou. Vergonha do Evangelho. Nós precisamos nos arrepender de cada vez que nós tivemos vergonha. Porque pode ser que um dia tu foi lá e anunciou o Evangelho com ousadia. Chegou no outro dia, tu te calou. Pode ser que um dia tu tentou, tu falou uma palavra, tu tentou falar disso para aquela pessoa, mas chegou num outro dia, numa outra circunstância, e tu te calou. Tu sabia que tu tinha que falar, as palavras quase que vinham da tua boca para falar, mas tu não falou. Isso é vergonha. Vergonha do Evangelho. E aí Paulo diz, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Que nós venhamos a abandonar completamente a vergonha do Evangelho. Como é que o nosso próximo vai poder ser salvo se ele não ouvir o Evangelho? Então, por causa da nossa vergonha, eu posso estar daqui a pouco condenando alguém. Por quê? Ou seja, privando ele da oportunidade de ser salvo. Através de ouvir a palavra, crer e então ser salvo.
E aí como é que eu sei que aquela não era daqui a pouco a última oportunidade que aquela pessoa tinha de ouvir o Evangelho? E aí eu com receio de que, se essa pessoa não gostar, é lógico que muitos não vão gostar. É óbvio que o Evangelho é um cheiro de morte para aqueles que se perdem. E quem é que gosta de sentir um cheiro de morte? Quem é que fica confortável em sentir um cheiro de morte? Mas agora, o Evangelho também é um cheiro de vida para aqueles que são salvos. E assim como nós vamos falar do Evangelho e vão ter aqueles que vão rejeitar, também nós vamos falar do Evangelho e vão ter aqueles que vão ser despertados pelo Senhor. Nós vamos falar do Evangelho e vão ter aqueles que vão crer. E nós precisamos crer, primeiramente. Tanto crer no Evangelho, como crer que essa palavra de Deus, que esse Evangelho de Deus é poderoso para salvar. Porque olha só, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que é o poder de Deus para a salvação? O Evangelho de Cristo. Então, se alguém é salvo, é porque ouviu o Evangelho. Se alguém foi capacitado, Deus operou com poder no coração para que essas pessoas crescem, se convertessem, o meio que Deus usou para que essa pessoa fosse salva pela fé, foi o quê? O Evangelho de Cristo. Então o Evangelho de Cristo, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, o Evangelho é poderoso para salvar almas. E nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer que o Evangelho é poderoso. Eu estou lá, começo a falar, eu tento ali evangelizar uma pessoa, mas daí eu tento fazer 1001 coisa, menos daqui a pouco falar diretamente o Evangelho, anunciar o Evangelho para essa pessoa. Essa pessoa vai ser salva? Não. Se eu fizer, eu posso fazer de tudo, mas se eu não anunciar o Evangelho para essa pessoa, ela não vai ser salva. Vamos atrair pessoas para dentro da igreja. Sabe que só o atrair pessoas para dentro de um espaço físico aqui vai salvá-las? Não, vamos botar umas luzinhas maneiras, legais. Pode ser que isso vai chamar pessoas para dentro dele. Muitas igrejas têm usado de métodos para simplesmente atrair pessoas para dentro de um prédio. O fato de pessoas estarem dentro de um prédio significa que as pessoas foram salvas? Não. Não é pessoas dentro de um prédio que significa que estão salvas. Alguém pode ficar anos dentro de um prédio onde a igreja se reúne e nunca vir a ser salvo. Não adianta, não é a aparência de um local que vai salvar alguém. Mas muitas igrejas, infelizmente, têm usado desses artifícios, as aparências, do local, para chamar a atenção das pessoas e atrair pessoas para aquele local. Tem outros que usam outros métodos, mudam a mensagem do Evangelho, e aí começam a fazer promessas que não são promessas bíblicas. E aí tu fica dizendo, como é que pode pessoas irem naquele local que se diz igreja, mas que não estão anunciando a verdade, que só focam em dinheiro, que só focam em riquezas, e ainda pedem para as pessoas darem tudo que têm, dão carro, dão isso, dão aquilo, dão dinheiro, e aí, como é que pode as pessoas irem? Porque tem pessoas que não vão, mas tem aqueles que vão. Mas vão porque tem a promessa, se eu der, eu vou receber outro tanto de volta. E aí então ali, daí como é que vai? Se enche aquele local de pessoas, mas de pessoas que estão ali buscando realmente a Cristo para serem salvas, estão ali porque ouviram o Evangelho e se converteram, ou estão ali porque desejam enriquecer, ou estão ali porque desejam prosperar, ou estão ali porque desejam apenas um milagre, uma cura, e nada mais que isso, apenas coisas passageiras. Quantas seitas, às vezes acabam enchendo um local?
E muitas pessoas, quando ouvem a verdade, se afastam. Mas a verdade não afasta a todos. Afasta apenas aqueles que se perdem, apenas aqueles que o Evangelho acaba sendo como um cheiro de morte. Mas nós precisamos crer que ao pregar o Evangelho de maneira plena, de maneira genuína, de maneira verdadeira, nós precisamos crer que esse Evangelho é poderoso para salvar. E nós precisamos então fazer o quê? Cada um de nós anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho. E uma vez que nós anunciarmos o Evangelho, cremos que Deus é poderoso para nos usar, para ganhar almas para Ele. O Evangelho para essas pessoas vai ser um cheiro de vida. E aí as pessoas vão ser salvas. Por quê? Porque o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aqui Paulo fala, primeiro do judeu e também do grego. Por quê? Porque toda vez que Paulo chegava no local, ele anunciava primeiro para os judeus. Chegava lá na sinagoga, começava a falar de Jesus lá na sinagoga. Depois, quando parte dos judeus rejeitavam, agora a oportunidade de você já foi dada, agora para os gentios. Começava a anunciar o evangelho dos gentios. Não significa que o propósito do evangelho fosse salvar apenas judeus, mas é apenas uma ordem, vamos dizer assim, a ordem que Deus estabeleceu, né? Assim como, por exemplo, Deus colocou, por mais que marido e esposa tenham a mesma dignidade diante de Deus, nenhum é mais digno do que o outro diante de Deus, ambos são salvos pela mesma graça, ambos são co-herdeiros, né, do reino de Deus, mas Deus colocou o marido como cabeça. Ou seja, de maneira semelhante, tem ali judeus e gregos. Não é que um é melhor que o outro, não é que o judeu é melhor que o grego. Ambos estão debaixo do pecado e ambos precisam da mesma graça para serem salvos. Mas Deus estabeleceu de dar o primeiro passo do anúncio do evangelho aos judeus e depois aos gregos. Assim como quando Jesus estava, o ministério dele era focado em quem? As ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas não significava que o propósito pelo qual Jesus veio era somente para os judeus. Não. O propósito já estava anunciado já desde Abraão, que era para toda a terra, para todas as famílias da terra, porque afinal, na semente de Abraão, na sua semente, na sua descendência, quem é que seria abençoada? Todas as famílias da terra. Então, a promessa já feita a Abraão já era de incluir todo o mundo. Então, é óbvio que desde o princípio, o objetivo de salvação do Evangelho era sempre o todo, judeus e gentios. Mas Deus estabeleceu de começar com os judeus e depois com os gregos. Ou seja, primeiro com o povo pelo qual veio o Messias e depois todas as nações, todas as famílias da terra. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então, quando diz assim, nele se descobre, nele, no Evangelho, no Evangelho de Cristo, se descobre a justiça de Deus. Ou seja, se revela a justiça de Deus. Então eu posso dizer que a justiça de Deus está manifestada no Evangelho. E o que seria essa justiça de Deus que ela é manifesta, que ela é revelada no Evangelho? O que seria essa justiça? É a justiça no sentido de o atributo de Deus, de justiça, de ele ser justo. Então Deus ele é revelado justo no Evangelho. Sim, Deus se revela justo no Evangelho, mas não é dessa justiça especificamente que está tratando aqui, quando fala justiça de Deus. A justiça de Deus que se descobre no Evangelho, a justiça de Deus que se revela no Evangelho, não é a justiça no sentido de atributo de Deus como sendo justo. Sabe qual é a justiça que se revela no Evangelho? É a justiça pela qual Deus nos faz justos, pela qual Deus nos torna justos, ou seja, pela qual Ele nos justifica.
Essa é a justiça de Deus que é revelada no Evangelho. É a justiça pela qual nós somos justificados. Então olha só, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então, no Evangelho, o Evangelho ele manifesta essa justiça de Deus. Olha só o que está lá em Romanos 3, versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Tu vê, se manifestou sem a lei é o quê? A justiça de Deus. Tendo testemunho da lei dos profetas. Isto é, agora vai explicar qual é essa justiça. A justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Então percebem que essa justiça de Deus que está tratando aqui não é simplesmente a justiça pela qual, no sentido do atributo de Deus da justiça, mas é a justiça pela qual nós somos justificados quando cremos em Jesus. Então, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então essa é a justiça de Deus que é revelada no Evangelho. É a justiça pela qual, quando nós cremos, quando nós depositamos a nossa fé no Evangelho, nós somos justificados. E então, uma vez justificados, nós somos salvos. Por isso que o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque uma vez que nós cremos no Evangelho, nós somos justificados. Ou seja, a justiça de Deus é revelada a nós. A justiça pela qual nós, uma vez que cremos em Jesus, nos tornamos justos. Quero abordar um pouco mais aqui, esse trecho, né? Ele é muito importante para essa carta. Não me envergonhe do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Lá em 1 Coríntios, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, diz assim, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então olha quantas vezes que a palavra, a mensagem do Evangelho, quando fala assim, a palavra da cruz, versículo 18, 1 Coríntios 1, 18, porque a palavra da cruz, o que é essa palavra da cruz? O que significa isso? É o Evangelho. Então a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Agora olha só, versículo 24, aliás, versículo 23 e 24, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então Jesus, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho, por que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê? Porque o Evangelho, a mensagem do Evangelho é uma mensagem sobre Cristo. Por isso que ele é o Evangelho de Cristo. Não é simplesmente o Evangelho, é o Evangelho de Cristo. Não me envergonhe do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então ali fala, em 1 Coríntios, que a mensagem da cruz, a palavra da cruz, é o poder de Deus, e fala depois que Cristo, ele é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, nós não podemos esconder essa mensagem das pessoas, nós precisamos anunciar essa mensagem. Se nós cremos no Evangelho, e se nós cremos que ele é poderoso para salvar almas, nós precisamos anunciá-lo. Imagina se olha só, é te dado um remédio, digamos que Deus colocasse a tua mão, agora tu tem um remédio que cura o câncer. Aí então, eu tenho um remédio, Deus disse que esse remédio cura o câncer, eu tenho ele aqui, uma gota desse remédio é suficiente para curar o câncer. Aí eu tenho ele comigo, eu creio que ele é poderoso para ter esse efeito.
Mas daí eu sei que tem pessoas que têm câncer. Mas em vez de eu ir lá, essas pessoas vão, Deus me deu esse remédio que pode curar o câncer. Abre a boca e deixa eu vou dar uma gotinha na língua, que o teu câncer vai ser curado. Eu sei que esse remédio, porque Deus me disse que ele tem esse poder. E eu sei que tem pessoas que estão precisando dele. Mas aí eu vou, não. Eu tenho câncer também. Deixa eu tomar uma gotinha. Tomei uma gotinha. Fui curado. Mas aí eu sei que tem pessoas que têm o câncer. E eu tenho o remédio. E Deus me disse que ele é poderoso. E ele mesmo, esse remédio foi poderoso para me curar. Mas daí eu não vou e eu fico com ele comigo. E eu não distribuo esse remédio. Mesmo sabendo que tem pessoas que têm o câncer, eu não levo esse remédio para as pessoas serem curadas. É exatamente isso que acontece se nós não anunciarmos o Evangelho. Nós temos a mensagem que pode salvar. Essa mensagem nós cremos que nos salvou, que nós não somos condenados porque nós cremos na mensagem do Evangelho. E mesmo assim, se eu reter essa mensagem comigo mesmo, sabendo que tem pessoas que estão perdidas e que estão precisando ouvir essa mensagem, que é a única forma, a única chance que elas têm de serem salvas é ouvindo o Evangelho para que creiam e sejam salvos, é de maneira semelhante. Senão ia achar uma coisa horrível. Alguém que tem esse remédio que Deus deu, que cura, e a pessoa fala, não vou levar. Por qualquer motivo que seja. Mas vão achar que eu sou louco, as pessoas acham que não existe cura para o câncer, e aí eu tenho aqui um remédio que Deus me disse que cura o câncer. Não importa se vão achar que é loucura. A mensagem do Evangelho, como disse aqui em 1 Coríntios, é loucura para aqueles que perecem. Mas para nós, o que é essa mensagem? É o poder de Deus. Essa mensagem é poderosa. Essa mensagem nos salvou, ou não salvou vocês? Salvou? Salvou os irmãos? Se salvou, não pode salvar outros também. Nós precisamos então levar essa mensagem adiante. Agora, porque nele se descobre a justiça de Deus. E como alguém vai poder se tornar justo diante de Deus? Para alguém ser salvo, ela precisa ser justa. Para alguém poder ter vida eterna, precisa ser perfeitamente justa. Não tem como ter vida eterna sem ser perfeitamente justo. A promessa de vida eterna é só para quem é justo de maneira perfeita. Mas agora, eu poderia me tornar justo pelas minhas próprias obras? Eu poderia me tornar perfeitamente justo pelas minhas próprias obras? Então não tem como eu me salvar pelas minhas próprias obras. Mas agora, existe um poder que pode transformar homens pecadores em homens perfeitamente justos, que é a única forma de terem vida. E essa mensagem é a mensagem do Evangelho. Então, todo homem que crê no Evangelho, ele é justificado. O que significa ser justificado? Significa que a justiça perfeita de Jesus é imputada ao pecador que crê. Então, uma vez que nós, pecadores, fomos justificados, nós somos considerados diante do tribunal de Deus como perfeitamente justos, porque a justiça perfeita de Cristo é imputada a nós. Então, qualquer chance que alguém possa ter de ser salvo é essa, é ouvindo o Evangelho e crendo. E se nós tirarmos a possibilidade dessa pessoa ouvir o Evangelho, eu retiro a possibilidade que ela tem de ser salva. Então, se eu quero aumentar as chances das pessoas serem salvas, o que eu preciso fazer? Disponibilizar esse Evangelho ao maior número de pessoas possível. Aí eu vou aumentar as chances das pessoas serem salvas. Se eu quero que aumente essas probabilidades de pessoas serem salvas, eu preciso colocar elas, expor o Evangelho a essas pessoas.
expor essa mensagem que pode justificá-las. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Então, quando diz assim de fé em fé, o quê? É porque eu sou justificado pela fé. E não significa que de fé em fé é que eu vou cada vez mais sendo justificado. Mas é que essa fé pela qual eu fui salvo, eu vou crescendo nessa fé. Assim como eu vou de força em força, né, como eu li lá no Salmo, né, no início do culto, assim como a nossa semelhança com o Senhor ela vai aumentando, né, e aí como diz lá em 2 Coríntios, né, a nossa semelhança com o Senhor ela vai aumentando de glória em glória, né, de glória em glória nós vamos, né, cada vez mais nos tornando semelhantes ao Senhor. A nossa fé ela vai aumentando. A nossa fé vai aumentando. Então, de fé em fé, nós vamos crendo cada vez mais. A certeza da nossa salvação vai se tornando cada vez maior. Na medida que vai passando o tempo, isso é o que nós precisamos desejar. É que a nossa certeza de salvação seja cada vez maior. De fé em fé. Não significa que alguém que creu hoje e foi justificado, e alguém que já está há tempo, já está cada vez aumentando mais na fé, que essa pessoa que já está há mais tempo na fé é mais justificada que aquele que creu no meio. Não, a justificação é igual. Porque se a justificação é uma justiça que é perfeita, imputada a nós, a justiça perfeita de Cristo que é imputada a nós, não tem como alguém ser mais justificado que outro. Mas agora, a minha fé nessa justiça, a minha fé no Evangelho pode aumentar. A minha certeza dessa justificação, a minha certeza da salvação pode aumentar. Eu posso passar por momentos de dúvida. Será que eu sou salvo mesmo? Será que eu de fato fui justificado? Eu posso passar por momentos de dúvida, mas eu posso ir aumentando nessa fé e ter uma certeza cada vez maior. Então, de fé em fé, o Evangelho ele vai nos revelando a justiça de Deus. De fé em fé. Então, a nossa fé vai cada vez aumentando e a nossa certeza de salvação vai cada vez se tornando mais firme. E quanto mais nós temos certeza da salvação, mais nós nos alegramos no Evangelho, mais nós nos alegramos em Cristo. Os irmãos têm certeza da salvação? Sabe, irmãos, eu já passei por momentos de dúvida. E às vezes vem, sabe, circunstâncias onde fica assim, será que eu realmente nasci de novo? Não sei se algum de vocês já passou por isso. Se algum dia no coração de algum de vocês já veio esse questionamento, será que eu de fato nasci de novo mesmo? E o que nós precisamos? Orar que nem Davi. Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Quando nós nos alegramos na salvação é porque nós temos certeza da salvação. Não tem como alguém que tem certeza da salvação não se alegrar dessa salvação. E muitas vezes nós não estamos alegres, estamos ali cabisbaixos, sem ânimo, acabamos muitas vezes, cometemos algum pecado, e aí podem surgir dúvidas no nosso coração. O que nós precisamos fazer? Dobrar o nosso joelho, confessar o nosso pecado diante do Senhor. Senhor, lava-me no sangue de Cristo, eu sei que essa obra foi por mim, e novamente pregar o Evangelho para nós mesmos. Muitas vezes nós mesmos precisamos pregar o Evangelho para nós, e a nossa fé ali é renovada no Evangelho. A nossa fé é renovada, nós nos arrependemos, a nossa fé é renovada. E não significa que nós somos novamente justificados, não. Mas significa que nós somos perdoados. Deus nos perdoa os nossos pecados. E Deus torna a dar a alegria da salvação. Deus torna a nos dar a certeza de que somos justificados. A certeza de que somos salvos. De fé em fé nós precisamos crescer. Como é que nós vamos anunciar a palavra de Deus com poder se a nossa fé for pequena? Agora, se a nossa fé for grande, se a gente for cada vez aumentando mais a nossa fé no Evangelho, aí sim, com convicção nós pregamos o Evangelho. Se nós nos alegramos nessa salvação, nós anunciamos o Evangelho com poder. Mas agora, se nem eu tenho certeza da minha salvação, com que poder eu vou anunciar esse Evangelho? Se eu não estou alegre com a salvação que Cristo me concedeu na cruz, como é que eu posso anunciar? Como é que eu posso ser um instrumento usado pelo Senhor?
Então, se tu não está alegre na salvação, peça para o Senhor me dar a alegria da salvação. Porque quando tu está alegre com a salvação, tu anuncia o Evangelho. Eu lembro que assim, às vezes eu fui mais intenso em evangelização, às vezes que eu estou mais alegre no Evangelho, às vezes que eu tenho mais convicção da minha salvação, às vezes que eu estou mais muito do Evangelho para outros. Mas agora, quando vem alguma dúvida, quando vem um abatimento, que força tem para anunciar o Evangelho para outro? Então assim, ora para o Senhor. Se tu não tem essa certeza, pede para Deus me dar certeza da salvação. Se tu não está alegre, tu está triste contigo mesmo, confessa ao Senhor o teu pecado, pede perdão e pede, Senhor, volta a dar a alegria de ser salvo, a alegria de ter sido salvo por ti no meu coração. E aí, alegre, tu vai anunciar o Evangelho a outros. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Essa citação aqui é uma citação lá de Abacuque. É uma citação de Abacuque, mas o justo, Abacuque 2:4. Abacuque 2:4 diz assim, eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele. Isso que está falando do ímpio. Mas agora olha o que diz do justo. Mas o justo, pela sua fé, viverá. O que isso significa? Eu posso trazer duas aplicações aqui. Primeiro, que a vida do justo, ela é vivida pela fé. Ou seja, tudo que não é de fé é pecado, mas o justo, ele vive pela fé. Então, ele busca viver, praticar as coisas pela fé. Então, ele busca viver em obediência ao Senhor, sem pecar. Então, o justo vive dessa forma, ele busca viver uma vida de justiça. Ou seja, uma vida vivida pela fé. Mas, eu creio que o principal nessa passagem, e até porque eu fui conferir no grego, e de fato o termo viverá, ele está no final da frase. Lembra quando eu comentei com os irmãos naquela frase de Onésimo, né, lá em Filemon, que por mais que na tradução foi colocada o Onésimo mais no meio da frase, mas no grego ele estava no final da frase, porque é como se fosse dar uma ênfase, né? Fulano, Onésimo. Então. Aqui a palavra viverá, ele no versículo em grego, ele está de fato, o verbo viverá está no final da frase. Ele vem assim, seria, mas o justo pela fé viverá. E isso nos remete a qual interpretação principal, qual a principal aplicação? É de que nós recebemos vida pela fé. O justo pela fé viverá, ou seja, ele passará a ter vida. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas quando o Evangelho foi anunciado a nós cremos, e então pela fé nós passamos a viver. Pela fé é que nós nascemos de novo. O justo pela fé viverá. Como é que alguém vai crer se não tem quem pregue? Se o Evangelho não foi anunciado? Então, como alguém que está morto em seus delitos e pecados, como essa pessoa vai poder ressuscitar? Como é que essa pessoa vai poder viver se o Evangelho não for anunciado a ela? Mas agora, se o Evangelho for anunciado, aquele que está morto, o Evangelho é anunciado. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Essa pessoa ouve o Evangelho, e aí Deus desperta a fé no coração dele, e ele crê no Evangelho, aí ele vive. Estava morto, mas agora passa a viver. Então, seja um instrumento de Deus para produzir vida neste mundo. Este mundo está perdido, as pessoas que estão morrendo por fé, seja um instrumento de Deus para que elas tenham vida, que venhamos a nos arrepender, que venhamos todos nós, cada um de nós, nos arrepender de cada vez que nós nos omitimos, de cada vez que nós deixamos de anunciar o Evangelho, de
de cada vez que nós nos envergonhamos, que nós venhamos a ter a mesma disposição de Paulo, de estar pronto para anunciar o Evangelho, de não termos vergonha do Evangelho, de crermos no poder do Evangelho, de crermos que Ele é poderoso para salvar, de crermos que quando nós falarmos, Deus vai operar, não é algo nosso simplesmente. Nós vamos ir, nós vamos pedir a coragem para Deus, nós vamos pedir a capacitação para Deus, mas quem vai operar no coração não é nós. Nós vamos abrir a nossa boca e vamos falar da palavra, mas quem vai operar no coração é Deus. E por que é urgente que nós anunciemos o Evangelho? Porque olha o que diz o versículo 18: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Os homens detêm a verdade em injustiça. Os homens são ímpios. E por causa disso, a ira de Deus se manifesta. Aqui o termo manifesta é o mesmo termo que está no versículo 17, descobre. Então a gente vê aqui uma relação. No original, o termo grego ali é o mesmo da palavra apocalipse. Só que no caso é um verbo, né? Apocalipse, né, é um substantivo, né, que pode ser traduzido como revelação ou manifestação, né? Então algo que tu está revelando, tu está descobrindo, né? Tu tira a cobertura, tu manifesta, tu revela, tu descobre. O verbo aqui é o mesmo, tanto no 17, porque nele se descobre, se revela a justiça de Deus. Mas agora no 18 também diz que porque do céu se manifesta, do céu se revela a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Se a ira de Deus se revela sobre a impiedade e injustiça dos homens, significa que todos eles serão condenados, caso não sejam justificados pelo Evangelho. Por isso que é urgente que nós anunciemos o Evangelho, porque se o Evangelho não for revelado a eles, Salvador, se o Evangelho não for revelado a eles e como poder de Deus para salvá-los, o que é que vai se revelar sobre cada um dos ímpios? A ira de Deus para condená-los. Então é urgente que nós venhamos a anunciar o Evangelho, porque assim como no Evangelho a justiça de Deus que nos justifica é revelada, mas onde começa? Nós precisamos entender a necessidade que nós temos, que o mundo todo tem do Evangelho. E o mundo todo tem a necessidade do Evangelho, por quê? Porque todos são ímpios, porque todos são pecadores, são injustos. E se não formos justificados pelo Evangelho, e se esse mundo ímpio não for justificado pela fé no Evangelho, todos serão condenados pela justa ira de Deus. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e a injustiça. Quantos homens? Especialmente aqueles que detêm a verdade e a injustiça. Olha só, detêm a verdade e a injustiça. Isso acontece com aqueles que conhecem a verdade no sentido da palavra de Deus sendo anunciada, mas não só isso. E alguém que nunca ouviu o Evangelho? E alguém que nunca ouviu a palavra de Deus? Esses ainda de Deus também estão sobre eles? Eles também estão detendo a verdade e a injustiça? Será que estão ou não estão? Estão também. Sabe por quê? Porque olha qual é a verdade que vai falar agora aqui. Não é uma verdade, não é a verdade do Evangelho sendo anunciada. Olha a verdade que vai falar aqui agora, ó, que também os homens detêm a verdade e a injustiça. Versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, só uma coisa, tudo o que de Deus se pode conhecer é a verdade. É verdade. Tudo que de Deus se pode conhecer. Mas olha só o que diz ali, ó. Porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Porque Deus lhe o manifestou. Então Deus manifestou a verdade a todos. Mesmo aqueles que nunca ouviram uma palavra do Evangelho sequer.
Deus manifestou a verdade a eles. Como que Deus manifestou a verdade a eles? Versículo 20: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, a própria criação revela que existe um Deus Criador que é todo poderoso, que é invisível. Que é invisível. Não pode ser visto, mas, apesar de não ser visto, ele pode ser entendido. Como diz aqui, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem. Ou seja, os homens podem chegar ao entendimento de que existe um Deus Criador todo-poderoso, que é invisível e que seria digno da nossa adoração. Todo homem nasce e deveria responder positivamente a essa revelação de Deus através da criação. E quando não respondem de maneira positiva a isso, são inexcusáveis, não tem desculpa. E por que eles não respondem positivamente? Por que a humanidade, todo homem, não responde positivamente? Porque detém a verdade em injustiça. Detém tanto essa verdade revelada pela criação, como também, mesmo quando ouve o Evangelho, aqueles que se perdem porque eles colocam o impedimento da verdade pela sua própria injustiça. Então eles são inexcusáveis. Porque olha o versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. O que é dito aqui? Que todos aqueles que nascem, mesmo que nunca tenham ouvido o Evangelho, pela criação, por aquilo que de Deus se revela, se manifesta pelas coisas criadas, eles já deveriam ter um conhecimento de Deus suficiente para glorificá-lo como Deus. Olha só, porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Esse é o caminho da humanidade. Em vez de darem glória a Deus como Criador, em vez de darem graças, pela sua vida, por todo o bem que Deus concede. Olha só, por exemplo, Paulo, falando lá em Atos 14, olha só: o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos, e contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho. Deus não se deixou sem testemunho. Qual era o testemunho? Beneficiando-nos lá do céu, dando-nos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os nossos corações. Então, por todas essas bênçãos, o homem não deveria atribuir isso a Deus, ao Criador, e dar graças a Ele? Deveria, era o dever de todo homem. Mas o que os homens fazem? Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, em seus pensamentos, em seus raciocínios, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Em vez de adorarem e servirem ao Criador, que é invisível, que ninguém vê a sua imagem para poder fazer um bonequinho de gesso, de barro, de madeira, de metal, ninguém viu para poder saber qual é a forma de Deus para poder fazer. Mas o homem, em seus vãos pensamentos, raciocínios e discursos, além de não dar glória ao Deus verdadeiro, além de não dar graças ao Deus poderoso, Criador, eles mudam a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves, quadrúpedes e répteis. Coisas que expressamente, olha o que Deus ordenou quando tirou o povo lá do Egito, lá em Deuteronômio 4, 15 ao 19. Olha o que diz lá. Isso ele já falando para quem tinha conhecimento dele.
Deus se revelou ao povo lá no Egito, através dos sinais, se revelou para eles lá no Monte Sinai. E aí Deus, apesar de ter se revelado para eles, Deus sabia da tendência do coração corrupto do homem de criar, outros deuses, de mudar a glória dele e acabar, rumando para a idolatria. E olha o que Deus diz, Deuteronômio 4, do 15 ao 19: guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois nenhuma figura vistes no dia em que o Senhor em Horebe falou convosco do meio do fogo. Nenhuma figura vistes. 16: para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou mulher. Então não faço nada, nem figura de homem ou mulher. Vê, a primeira coisa que Deus falou, figura de homem ou mulher. Qual é a primeira imagem que é dito lá que o homem mudou a glória do Deus incorruptível em semelhança de quê? De homem corruptível. Depois, na sequência, de aves, quadrúpedes e répteis, né? Mas olha aqui em Deuteronômio novamente. Não façais alguma imagem esculpida de forma de qualquer figura, semelhança de homem ou mulher, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alada que voa pelos céus, figura de algum animal que se arrasta sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra, que não levantes os teus olhos aos céus e veja o sol e a lua e as estrelas e todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante eles e sirvas aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todo o céu. Então Deus não quer que nós venhamos a nos prostrar e servir e adorar a criatura. Por quê? Porque toda a criação, Deus não quer que nós sirvamos a criação, que adoremos a criação. Porque justamente tudo que Deus criou, Deus colocou o homem sobre todas as coisas, para que o homem dominasse sobre a sua criação, para que o homem dominasse sobre a terra, cultivasse a terra, para que o homem dominasse sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais da terra. O propósito era o homem dominar sobre todas essas coisas. Como é que o homem vai se prostrar perante essas coisas que ele foi colocado acima delas? E ele vai e se prostra e se coloca aqui debaixo dessas coisas para adorá-las. Lógicas. Então, porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, de quadrúpedes e de répteis. Apesar de tudo isso, apesar do homem ter conhecimento de Deus, ter conhecimento do Criador, ter essa revelação em seu coração, mesmo assim o homem se obscureceu em seus pensamentos e preferiu servir a criatura do que o Criador. Então, a única forma desse homem, do homem que é corrupto, do homem que é pecador, do homem que transforma a glória de Deus e macula ela, a única chance que esses homens têm de serem salvos é ouvindo o Evangelho. Então que nós venhamos a anunciar o Evangelho, que nós venhamos nós mesmos a vigiar para não transformarmos, para não mudarmos a glória do Deus incorruptível em qualquer outra coisa, que nós não venhamos a fazer um Deus conforme a nossa própria imaginação, mas que venhamos a crer no Deus revelado nas Escrituras. Os homens aí muitas vezes fazem para si o seu próprio Deus, um Deus conforme a sua própria imaginação. Muitas vezes não estão ali esculpindo um Deus com algum material, mas criam uma imagem de um Deus falso no seu próprio coração. Que nós venhamos a pregar contra toda idolatria e venhamos a anunciar o Deus verdadeiro por meio do Evangelho. Que os homens venham a crer e que nós mesmos venhamos a dar glória a este Deus verdadeiro. O mundo não dá glória, o mundo não glorificou como Deus, nem lhe deram graças.
mas que nós venhamos a glorificar o nosso Deus, que nós venhamos a dar graças a Ele, que nós venhamos a fazer isso. O mundo não está fazendo, que nós venhamos a fazer, que nós venhamos a dar graças, que nós venhamos a glorificar o nosso Deus. Como é que nós vamos glorificar o nosso Deus? Nós vamos glorificar a Deus de duas formas. Uma, com a nossa vida, com a nossa obediência, com as nossas atitudes, fazendo todas as coisas para a glória de Deus. Mas nós precisamos também glorificar a Deus de outra forma, que é com a nossa boca. Nós precisamos dar glória a Deus. O próprio Acã, quando tinha pecado lá, foi chamado lá por Josué para confessar o pecado dele. O que ele fez? O que Josué pediu para Acã fazer? Dar glória a Deus. O que Acã tinha que fazer? Glorificar a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, dar glória a Deus, dizer glória a Deus. Herodes morreu por quê? O último Herodes mencionado na Bíblia. Por que ele morreu? Ele morreu porque não deu glória a Deus. Se ele tivesse dito assim, glória a Deus, ele não tinha morrido. Mas ele não disse glória a Deus, e aí morreu. Ele não disse, e morreu. Se ele tivesse dito, estava vivo. Não até hoje, né? Mas tinha morrido mais tarde, mas pelo menos naquele momento ele não tinha morrido. E pelo menos naquele momento o anjo não tinha matado ele. Mas ele não deu glória a Deus. Que nós venhamos a dar glória a Deus. Que nós não venhamos a ficar com vergonha de dar glória a Deus. Nós não venhamos a ficar com vergonha de estarmos aqui no culto e glorificarmos o nome de Deus, darmos glória a Deus. Que não venhamos a ter vergonha. Vamos ver alguém passar na rua e ver eu dando glória a Deus. Não importa o que vão pensar. Importa que eu quero glorificar o meu Deus. Se alguém, um dia ali, chegou já, nossa, que pessoa legal, que pessoa bondosa, que pessoa amorosa, que pessoa que começa a elogiar, sabe? O que deve fazer? Glória a Deus. Glória a Deus. Ou seja, nós devemos glorificar a Deus. Não adianta eu glorificar a Deus apenas dos meus lábios e viver uma vida toda torta que não glorifica a Deus. Mas eu também eu devo ter as duas coisas. Glorificar a Deus com a minha vida e também glorificar a Deus com os meus lábios. E especialmente quando nós estamos cultuando a Deus, quando nós estamos reunidos como igreja, nós venhamos a glorificar mais o nosso Deus. Nós venhamos a exaltar mais ao nosso Deus com nossos lábios, sem ter medo, sem ter vergonha de quem quer que seja, sem ter vergonha do irmão do lado, lá o que o irmão vai pensar. Não tenha medo. Eu lembro quando quando eu comecei, a ouvir o Evangelho, já ouvi o Evangelho desde criança, mas quando eu comecei a ouvir no sentido de ser despertado, né? Porque uma coisa é só ouvir o Evangelho, outra coisa é quando tu ouve o Evangelho e começa a ser despertado por ele. Começou a vir uma vontade de glorificar a Deus, mas no primeiro momento eu tinha vergonha, o que será que as pessoas vão pensar, né? E eu lembro que quando eu contei, já contei para os irmãos, né? Acho que faz pouco tempo, não sei se não foi no culto passado, alguns cultos atrás aí, faz alguns poucos cultos eu contei isso, que quando um dia eu fui, no dia que eu fui batizado, né, e confessei, né, eu tinha umas coisas retidas, né, de muitos anos, né, no meu coração, e abri aquilo, né, confessei, né, era uma coisa que eu tinha mentido para minha mãe e tal, e eu confessei para ela, né, aquilo que eu tinha, né, escondido e tal. E aí quando eu confessei, e aí então depois disso entrei no culto, e meu coração já leve, né, de ter aberto aquilo, né, de ter, antes eu até, às vezes dava glória a Deus, naquele dia eu estava tão alegre, em Deus, né, em Cristo, pelo perdão, né, pela alegria de ser salvo, que eu nunca glorifiquei tanto a Deus, né, num culto como aquele, eu dava glória a Deus, porque eu estava muito alegre no Senhor. Então quanto mais alegre nós estamos no Senhor, mais nós glorificamos a Deus, mais nós exaltamos a Deus, menos vergonha nós temos, menos nós nos importamos com o que os outros vão pensar, com o que os homens vão pensar, porque o nosso foco é agradar a Deus, é agradecer ao nosso Senhor, é glorificar a Ele, nosso foco é adorar a Ele, que nós venhamos a ter essa disposição de espírito, essa disposição de coração. Amém, meus irmãos?